Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou a Jobis, esse é o Jobis PC, um canal em que a gente aborda as questões da deficiência de uma perspectiva mais emocional. Gente, antes de começar, 2 recadinhos. Peço muitas desculpas para quem recebeu a divulgação desse vídeo ontem à noite, clicou e não tinha nada. O que aconteceu foi que eu cometi um erro. Eu fui fazer muitas menções, esse vídeo tem bastantes menções. Eu escrevi certo, mas na hora de falar eu me atrapalhei. E aí, quando eu fui rever o vídeo, eu não me atentei para esse detalhe. Aí eu fui alertada. Eu confesso para vocês que eu ainda não aprendi a cortar direitinho, eu ainda tô aprendendo, porque você sabe, nessa coisa de canal, se a gente for esperar saber tudo para começar a fazer, a gente não começa nunca. Então, o que eu falei? Eu falei, não tem problema. Eu refaço o vídeo com todo o carinho do mundo para trazer as informações corretas, porque eu acho que, bom, se você vai fazer a divulgação de trabalho de outra pessoa, é bom fazer isso da forma correta, com respeito, com carinho. Então, eu peço muitas desculpas a vocês pelo transtorno, mas agora vocês estão vendo o vídeo real, oficial, original, que não será apagado. E assim, vale a pena assistir o vídeo, porque ele tem muitas informações legais. O segundo recado é que agora o Jobis PC possui um e-mail oficial para contatos. Então, se você precisar conversar comigo para sugerir pautas ou qualquer questão, tem o WhatsApp 35988517808 e o e-mail contato@jobispc.com. Então é só escrever, pode escrever se você quiser, fica à vontade. Gente, hoje nós vamos tratar de um tema sugerido pelo Dedé. E o tema é o seguinte: quando a gente fala de luto da deficiência, a gente tem várias camadas, mas não falamos na questão dos jogos. Os jogos de computador, especialmente, são uma coisa muito comum hoje em dia, e mais que comum, né? Faz parte da vida das pessoas. E a gente tem os... Deixa eu abrir aqui a porta, que isso aqui tá me incomodando. E aí a gente tem os jogos de todos os jeitos. Só com a luz aqui durante o dia tá me incomodando. E aí a gente tem os jogos... Eu fui rodando a cadeira, gente. E aí a gente tem os jogos de vários jeitos, de vários formatos. Aquelas plataformas maravilhosas, né? Que tem no Google, na Microsoft, na Apple. E os Playstations, e os Xbox. E todas essas coisas, os computadores gamers. E não é somente os jogos, né? Mas toda a cultura que envolve esse universo. As amizades que a gente faz lá dentro e os assuntos que a gente conversa até com os amigos de fora. E quando a pessoa deixa de enxergar, ela perde acesso a todo esse universo. Porque os jogos mais famosos para pessoas com deficiência visual são jogos pedagógicos para crianças, nada contra. Mas a pessoa das outras faixas etárias, ela se sente meio órfã de jogos. E aí, qual que é a minha ideia nesse vídeo? É a gente fazer 2 coisas. Primeiro, falar de um ponto de vista filosófico, psicológico, dessa questão de ficar sem jogos. E dizer para vocês que nós temos jogos sim! Não são com o mesmo nível de sofisticação dos jogos, né, oficiais, mesmo porque nós não somos tantas pessoas assim. Então, nós não temos tantos programadores trabalhando nisso. E todas essas questões. E também faz muito pouco tempo que nós temos tecnologias que nos permitem acessar todo esse universo. Então, nós temos jogos sim. Antes eu queria muito conversar sobre a questão da perda, né? A questão da deficiência visual não é um mundo cor-de-rosa, não é romântico. Então, assim, às vezes a gente nota um discurso tipo, gente... Tem gente muito pior que você, e hoje em dia não é tão ruim assim. Para quem vive, cada dor é única. Então não importa que milhões de pessoas tenham, por exemplo, precisado fazer uma amputação. Quando você perder um membro do seu corpo por necessidade, você vai precisar viver isso como se você fosse a primeira pessoa a passar por isso. Porque é a primeira vez que isso te acontece. É claro que você vai ter os recursos todos construídos por tudo que aconteceu antes de você, mas cada experiência é individual e intransferível. Isso em termos de vida mesmo. Quando a gente pensa em termos de deficiência, a gente olha para essa questão da perda.
né, para a perda das relações, né? Então, não é somente o luto da visão, é o luto das relações. Então, muitas pessoas com deficiência visual, quando elas entram nesse processo e saem de reconstrução, muitas delas, as paisagens afetivas mudaram, os afetos mudaram de lugar. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Por outro lado, a gente tem o fato de que a vida continua. Eu conheço histórias de pessoas que perderam a visão e tinham vidas muito visuais. Tem um amigo que era taxista, tem uma outra que era historiadora, desenhista. Então é realmente uma perda muito grande. E a gente não pode minimizar isso. A gente precisa levantar o tapete para poder passar o aspirador. Jogar para debaixo do tapete não adianta. Mas, por outro lado, se a gente que se dispõe a falar da deficiência de uma perspectiva emocional, simplesmente somente contemplar os aspectos negativos e ficar olhando para eles, aí vai deixar, não vai ser mais Jobis Psi, vai ser Jobis Deprê. Eita, e não, né? Já pensou Jobis Deprê? Ninguém vem assistir os negócios. Então, um cuidado que eu tento ter aqui dentro é construir, sim, um espaço em que a gente possa colocar cartas na mesa em torno da deficiência, a deficiência visual como referência, mas muitas coisas são compartilhadas por outras experiências passíveis de serem vivenciadas na nossa existência, mas também de trazer uma perspectiva diferente. E a perspectiva diferente que eu trouxe é a questão dos jogos para pessoas com deficiência visual. Você tem ideia das possibilidades? Você tem ideia das oportunidades? Se você não tem, ou se você só sabe um pouquinho, vem comigo, porque vai ter muita coisa legal hoje aqui no Jobis Psi. Vamos lá. Quando a gente pensa em jogos para pessoas com deficiência, a gente pensa assim, ó, alguns jogos vão ser jogados ao vivo. Quando eu penso em jogos ao vivo, a primeira coisa que me vem à cabeça é dominó. Dominó você não precisa de nenhuma reabilitação. Ah, mas dominó é jogo de quem quer jogar dominó. Tá? É um jogo universal, é um jogo bastante rico, bastante legal, é um jogo acessível, desde que ele tem uns buraquinhos, dá pra gente jogar. É um jogo que ajuda na ressocialização, dá pra gente jogar com... Mas eu jogava Xbox, eu vou jogar dominó. Ué, você pode jogar dominó, é legal jogar dominó. Eu sei que não tem o mesmo nível de... É óbvio que é um jogo mais antigo, é um jogo mais limitado, mas é um jogo que promove a integração e é legal. Tem a emoção, tem tudo isso. Aí, quando a gente vai pensar nos outros jogos, a gente vai precisar de alguma reabilitação. Por exemplo, o baralho, a gente tem ótimos baralhos em braille, até a própria Copag tem. É um jogo barato também e não exige um amplo conhecimento de braille. Eu acredito que uma pessoa que se dedique uma semana vai conseguir jogar. E aí o universo de baralho tem muitos jogos. Tem, vamos lá, vamos pensar. Truco não, gente. Truco, tranca, mal, pôquer, que mais? Pensa aí. Todos os jogos de baralho, rouba-montinho, Uno, sei lá, tudo vai estar disponível no baralho. E junto com o dominó, são jogos que você pode jogar com qualquer pessoa. Então, quando você tem um baralho em braille, ele não fica inacessível para quem enxerga. Então, é um jogo que dá para jogar com os amigos, com a família e com todo mundo, tá? Aí depois, quando a gente pensa nos jogos que podem ser jogados ao vivo, eu tenho o xadrez. O xadrez é um jogo que tem muita ascendência entre pessoas com deficiência visual. Muita mesmo. A gente tem os tabuleiros acessíveis, né? Tem vários modelos, alguns tabuleiros são dobráveis, são tabuleiros plenamente acessíveis, então dá para você saber se a peça é preta, se a peça é branca, se a casa é preta, se a casa é branca. E a gente também tem uma coisa que eu acho muito legal, é uma comunidade muito grande de pessoas cegas, jogadoras de xadrez. É uma comunidade realmente grande. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, que é
é a FBXDV, né? Enfim, né, tem muita coisa. A gente também tem, dentre outros canais, o canal Pegando no Tabuleiro, do Pedro Tibério. É muito massa, ele é muito expressivo, ele conversa bem, explica muito bem. E tem a Academia Penta, que já é para quem quer ter um aprendizado mais organizado, tanto para o alto rendimento quanto para como hobby mesmo, né? Então tem essa possibilidade assim, eu sugiro muito fortemente para quem tem interesse. E tem toda as amizades, né, que são feitas ali, o pessoal joga, dá para você jogar xadrez também online. E dentro do xadrez online, eu penso no Playroom, que é uma plataforma que eu já vou explicar para vocês, e tem o Lichess também, que dá para jogar com todo mundo. O Playroom é uma plataforma que pode ser usada por qualquer pessoa, mas ela é mais pensada para o público com deficiência visual. E lá é um servidor que alberga jogadores do mundo todo, então você não vai jogar somente com pessoas do Brasil. Você pode até usar o Playroom de repente para treinar um idioma novo, por que não? E o Lichess já é uma plataforma aberta, totalmente acessível, né? Friendly com os leitores de tela. E é muito legal, gente, é sério. Meu esposo, ele é enxadrista e é, assim, muito gostoso. Inclusive, o ambiente do xadrez é um ambiente muito gostoso. A comunidade enxadrística, né, é uma comunidade muito unida, muito... Nossa, é realmente muito bom, muito bom. Eu confesso para vocês que meu esposo é enxadrista, meus 3 filhos são enxadristas e eu não sou enxadrista, mas eu gosto muito, muito, muito. Admiro muito. E é um jogo que estimula o raciocínio, que estimula a estratégia, que estimula a reflexão, a ponderação. É um jogo que trabalha questões psicológicas e é um jogo plenamente acessível e, enfim, a curva de aprendizado é muito grande, então você não vai cansar rápido e tem toda essa estrutura para você jogar. A gente tem também um clube de pôquer organizado pelo Carlos Bartô. Ele também vende os tabuleiros acessíveis do xadrez e também vende dama e jogo da velha também, esses 2 tabuleiros. Então é só falar com o Bartô. O contato dele tá aqui embaixo. E também tem uma coisa legal, ele se dispôs a ajudar qualquer pessoa com deficiência visual que queira jogar o Playroom, mas não tenha pleno acesso às tecnologias assistivas. E por falar em Playroom e tecnologias assistivas, eu preciso falar do Playroom. O Playroom é uma sala de jogos. Da última vez que eu olhei tinha tipo mais de 30 jogos, todos voltados para o público com deficiência visual. Então assim, para pessoa que não tem deficiência visual é meio paia, meio assim, porque não tem gráfico, né? Mas tem lá dominó, xadrez, pôquer, o que mais, gente? Me ajuda aí. Mil Milhas, que é um jogo de corrida de carro. Tem tanta coisa, que a gente vai ficando até meio bobo assim. Tem jogo infantil, tem o jogo dos patinhos, tem a Cidadela, eu adoro Cidadela, tá? Então não me zoem, eu amo Cidadela. Se você não sabe o que é, entra lá no Playroom. Todas essas referências que eu tô dando, elas estão na descrição do vídeo, então é só acessar. Tem tudo lá. Eu não vou ficar falando, veja na descrição do vídeo, veja na descrição do vídeo, porque eu falei uma vez, aí você já entendeu o que tá na descrição do vídeo. Olha a chuva. Depois, eu queria falar do Cadevi, que é lá em São Paulo, para quem mora em São Paulo. Lá você tem a oportunidade de jogar xadrez presencial, de ter aulas de xadrez presenciais, mas não são somente aulas de xadrez. Tem futebol, tem goalball, tem o showdown, que é um tênis de mesa acessível, que está vindo agora pro Brasil, muito bacanas, então assim, fica muito, muito forte a dica, tá? Depois nós temos o Renova Games. O Renova Games a gente já entra no RPG 3Ds, 2Ds, desculpa, que lembra um pouco mais os jogos mais atuais, com moods, personagens, construção de personagens. É um jogo um pouco mais sofisticado por ser 2D.
tem bastantes efeitos sonoros, enfim, é um jogo mais... tem loja para você poder comprar as coisas se você quiser, para os personagens, tá? E esse jogo, que é o Batalha Constante, a gente baixa no computador, instala no computador, dá pra jogar bastante, é bem legal, bem massa, bem acessível, totalmente acessível, né? E ele também tem um canal no YouTube, pra você que quer aprender como é que joga, pra você que tem dúvidas, pra você que quer conhecer melhor os personagens que estão lá dentro jogando. Então, assim, vale muito a pena conhecer esse universo. Eu sei que não é a mesma coisa da gente poder usar os jogos tradicionais. Eu tenho toda a consciência disso. Mas eu queria dizer que vale a pena, sabe? Eu quero muito fazer um vídeo pra cá sobre visões de mundo. Ainda não consegui articular pra fazer porque ele é um pouquinho mais denso, não em termos de referência, mas em termos de conteúdo. Mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar no que é possível. Então, quando a gente pensa que a deficiência visual é uma alteração muito séria na nossa vida, significa que a gente entrou num teste de sobrevivência. Para eu sobreviver, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que fazer coisas diferentes. Aí você fala, uma tragédia, não sei o que lá. Mas se você parar para pensar, tem outros momentos da vida em que a gente também precisa, que a gente é colocado nesses testes de sobrevivência compulsórios, né? Quando a gente perde uma pessoa muito próxima, quando a gente viaja, muda de cidade, de estado, de repente até por uma questão de emprego. Então as coisas que a gente tinha não vão ser iguais ao que era antes. Muitas vezes na vida a gente perde algumas coisas para que outras cheguem. Até os vínculos são assim. Alguns relacionamentos vão, outros vêm. E a gente precisa aceitar. Né? A gente precisa, depois do luto necessário, a gente precisa aceitar. A raiva é um sentimento natural. A gente é humano, a gente tem direito a ter raiva, a gente tem direito à tristeza, a gente tem direito ao luto, mas devem ser estações da nossa experiência. A gente não deve acampar nisso para sempre. Porque se a gente não conseguir sair desses estágios, a gente perde a oportunidade de estar vivo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Existem muitas formas de viver. A existência tradicional faz a gente pensar que só existe uma forma de amar, de ser feliz, de se divertir, de fazer amigos. E com o tempo a gente vai percebendo que não é bem assim. Que a gente pode sim encontrar e construir outros caminhos. Eu confio muito nisso. E acredito que ser uma pessoa com deficiência me ensina todos os dias a aceitar novos caminhos para mim e respeitar quando outras pessoas do meu círculo, com ou sem deficiência, escolhem outros caminhos para si, têm outras escolhas, outros afetos. A vida é muito grande, a vida é plural, tá bom? Gente, antes de terminar esse vídeo, fica comigo só mais um pouquinho, porque eu queria agradecer. Eu não sou uma jogatineira, como tanta gente, então eu acabei tendo que conversar muito com as pessoas para poder fazer esse vídeo, e todo mundo me recebeu muito bem. Então eu quero agradecer ao Sidney Silvestre, que conversou comigo sobre o KDV. Eu quero agradecer ao Pedro Tibério, que me passou os dados da Academia Penta. Eles têm mais de 60 alunos já, do Pegando no Tabuleiro. Quero agradecer também ao RA, que me colocou em contato com o Eduardo, que me falou do Batalha Constante. Eu nem sabia que esse jogo existia e eu até instalei no meu computador. Se eu sumir, vocês já sabem que eu tô jogando Batalha Constante pra sempre. Quero agradecer também ao Bartô, ao Carlos Bartô, da Bartô Corporation, né? Que me recebeu muito bem, foi muito receptivo e falou assim: Jô, coloque o meu contato no vídeo, porque quem quiser ajuda para tecnologia, para poder acessar,
eu me ofereço para ajudar, né? Inclusive, para quem gostar também, o pessoal também organiza um clube de 1000 milhas, então não é só de poker não, é de 1000 milhas também. O Joab, que foi um dos finalistas da competição passada, também se colocou à disposição para quem precisar de ajuda na tecnologia, tá? Então, se você quiser o contato do Joab, manda mensagem para mim que eu disponibilizo aí o contato do Joab. E agradecer muito a vocês, né? Essa colega de vocês, eu agora que eu tô aprendendo a gravar vídeos, então erros como o de ontem realmente são possíveis. Foi a primeira vez, mas eu não posso garantir que vai ser a última, porque eu não sou uma youtuber profissional. Mas vocês tenham a certeza de que tudo que eu trago aqui é com muita vontade de oferecer reflexões importantes para nossa comunidade e para você que de repente não tem deficiência, não tem parente com deficiência, mas interessa-se pelo tema, tá bom? Então, ó, um abraço bem grande e até o próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau!